Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui de volta, então, para dar continuidade no nosso evento. Queria agradecer mais uma vez a participação de cada uma e cada um de vocês. Reforçar aqui o agradecimento também para as entidades que estão presentes, né? O conselheiro Mário representando a ABAP, a conselheira Juliana representando a ASBEA, né? Os colegas do CAU São Paulo, do CAU Minas Gerais, né? Queria agradecer. Representação da FENEA também. Muito importante a participação de cada um de vocês. E o IAB Paraná, aqui na figura do Eduardo e de outros colegas. E eu chamo agora, então, a professora Maria Elisa Batista, conselheira vitalícia do IAB, ex-presidente do IAB Nacional, da Direção Nacional do IAB, primeira mulher presidente da entidade. Então, muito bom estar aqui ao seu lado. E é isso, vamos lá? Tá. Você precisa de mais alguma coisa? Não, depois se você quiser me dar um copo. Tá bom, eu pego. Bom, gente, eu quero saudar todas e todos, em especial o coordenador da CEF do CAU Paraná, o professor Ricardo Sarto, a professora Patrícia Mines, que fez essa palestra maravilhosa de manhã, e agradecer o convite da Comissão de Ensino e Formação do CAU Paraná para conversar sobre o futuro da nossa profissão, que é esse assunto inesgotável da educação. Eu vou pedir licença para ler, eu já não tenho mais memória, e também para falar sentada. E fico à disposição para ser interrompida a qualquer hora, tá, gente? Bom, há pouco mais de um mês, em Vitória, no Espírito Santo, numa conversa semelhante, a convite da CEF do CAU-BR, fiquei refletindo exatamente sobre esse assunto, né? E nesse meio tempo, de lá para cá, aconteceram, entre muitas coisas, aconteceram 3. Primeira publicação, em setembro, pelo Conselho Nacional de Educação, de um novo parecer, datado de 2 de agosto, que alterou pontos fundamentais do texto das diretrizes curriculares que havia sido aprovado por unanimidade em dezembro de 23. Segunda, a criação de um grupo de trabalho do IAB do Rio Grande do Sul para emitir uma nota técnica sobre isso. E a chuva que chegou, enfim, em Belo Horizonte, né, depois de um inverno mais quente, mais seco do que se tem notícia, com os incêndios mais devastadores da nossa história. E vim aqui em Curitiba, né, me faz pensar como que o nosso meio profissional tem se modificado. Eu estive aqui há mais de 25 anos, no 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que foi na Ópera de Arame, em 1997. E a mesa de abertura do Congresso era impressionante. Tinha umas 30 pessoas, entre autoridades do campo político, do campo profissional, governador, prefeito, secretários, presidentes da UIA, da Federação Pan-Americana, do CIALP, do IAB Nacional, do IAB do Paraná, do CONFIA. Eram 30 ternos na mesa, né? Mas na plateia, as mulheres já eram maioria. E hoje a gente viu isso ser repetido de certa forma. Todas as premiadas eram mulheres, todos os orientadores eram homens. Mas também, naquela época, né, os programas de desenho computadorizado tinham acabado de chegar aos escritórios do Brasil. A internet ainda era muito frágil, de uso pouco popular. E o tema do congresso já era um desafio que nos persegue até hoje, né, que é o arquiteto no limiar do século XXI. E a poetisa polonesa Wisława Szymborska, ela fala do século XX. Era para ter sido melhor que os outros, o nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer. E o que era para ter sido, não foi. Eu penso que o século XXI vai pelo mesmo caminho.
mas nos parece ainda pior, porque sabemos em tempo real o que ocorre. E, no entanto, há uma enorme distância entre a informação e a compreensão. E nós continuamos a nos perguntar, olhando à nossa volta, que mundo será esse que queremos? Hoje, todas as pessoas que falaram antes de mim, falaram de uma maneira ou outra, fizeram essa mesma pergunta, não é? E é exatamente disso que se trata, porque a gente faz arquitetura para os dias que virão. E das muitas definições de nosso ofício, acho que há que resgatar essa ideia generosa da arquitetura e da cidade, que foi tão bem expressa por Juani Pallasmaa, quando ele diz que a arquitetura realiza a condição fundamental de domesticar o espaço ilimitado e o tempo infinito para que sejam toleráveis e entendidos, para que possamos habitar o mundo. E também me encanta a definição de uma arquitetura capaz de criar lugares onde o corpo humano, dotado de memória, possa viver com sabedoria, possa viver poeticamente. A poesia não é estranha à arquitetura, mas nos esquecemos disso muito facilmente na lida diária. Ela parece relegada aos grandes feitos, às obras especiais, aos momentos mágicos da profissão. No entanto, é de um viver humanamente construído que tratamos ao fazer arquitetura. No dizer de Juani Pallasmaa, a arquitetura é mais verbo que substantivo. O ato de se aproximar de uma casa, não sua mera fachada. O ato de entrar, não a porta. O ato de olhar pela janela, não a janela em si. O ato de se reunir junto à mesa. Assim, mais que o teto, o nosso intento é a casa. Casa como espaço habitado, na linda e imprecisa definição de Aldo Van Eyck. A casa é uma pequena cidade e a cidade uma grande casa. Uma definição linda, porque parte da ideia de que a arquitetura é uma forma de arte gerada pelo conhecimento existencial corporificado. E uma definição imprecisa pelas muitas contradições e diferenças entre a esfera pública e a esfera privada, e pela consciência de que a cidade é tanto o espaço do encontro quanto o espaço do conflito. A cidade é o lugar onde as políticas públicas, habitação, mobilidade, saneamento, educação, saúde, se tornam direitos. Direitos claramente vinculados ao território. Esse lugar onde direitos abstratos se concretizam, e mais que isso, o lugar onde a consciência, a reivindicação e a luta por esses direitos tomam forma. No Brasil, como em muitos países na periferia do capitalismo central, vivemos em um território conflagrado. Toda a área de risco. O território espoliado, maltratado, exaurido, não suporta o que nele colocamos à força, gentes, coisas. Ou retiramos a fórceps, matas, minérios, águas. Os rios não têm onde alargar sua corrente, como é seu direito nas cheias. O solo não absorve as chuvas que chegam torrenciais. As encostas devastadas não se seguram. A seca, quando chega, destrói modos de vida. Para lembrar Ítalo Calvino, que essa semana faria 101 anos, a palavra associa o traço visível à coisa invisível, à coisa ausente, à coisa desejada ou temida, como uma frágil passarela improvisada sobre o abismo. É preciso, então, dizer, lembrar e imaginar. Em novembro de 2015, rompeu-se a barragem do Fundão, das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, despejando cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minérios de ferro, em um rastro de destruição no Vale do Rio Doce, desde Mariana, na Serra do Caraça, até o mar. 4 anos depois, em janeiro de 2019, o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, na mesma mineradora Vale, matou 272 pessoas em Brumadinho e destruiu o modo de vida de milhares ao longo do rio Paraopeba. Minas Gerais não está sozinha no cenário de destruição de modos de vida, agravado pelo descuido com que se tem encarado os alertas da catástrofe ambiental e do aquecimento global, como bem sabem os colegas de todos os lugares onde o território é devorado até a última gota. As chuvas que saudamos com tanta alegria em Belo Horizonte
são, na verdade, um alerta para as muitas populações que vivem na região serrana do Rio de Janeiro, no sul da Bahia, nas encostas, nos fundos de vale, na beira dos rios por todo o Brasil. Ainda esse ano, as enchentes do Rio Grande do Sul mataram mais de 170 pessoas, expulsaram 600 mil de suas casas e causaram destruição de meios de vida e de lugares da memória. E não podemos imputar à natureza o alcance dessa tragédia. Gosto de descrever a região da minha terra. Belo Horizonte está no coração do que chamamos de quadrilátero ferrífero. Um quadrilátero, na verdade, aquífero, cercado pelas serras da Piedade, do Caraça, do Gandarela, de Ouro Branco, da Moeda, do Rola Moça, e que encosta em Belo Horizonte na face da Serra do Curral, e guarda preciosidades, cidades, igrejas, sítios arqueológicos, grutas, parques naturais, vida silvestre, casas, gentes. Guarda água e guarda minério. Mas o Cerrado é, antes de tudo, uma mina de água. Conto tudo isso para dizer que a água é produzida nesses territórios que estão no centro da disputa entre mineração, agronegócio, extrativismo, pecuária. E não haverá bem mais precioso que a água nos anos que virão. O ofício da arquitetura e do urbanismo exige de nós um olhar atento ao desafio de deixar mais leve nossa pegada no planeta, nessa que é uma das indústrias mais impactantes ambientalmente, tanto do ponto de vista dos recursos que utiliza, quanto dos resíduos que gera e do território que preda. Assim, essa equação nefasta, que reúne a sanha do capital e a incúria do Estado, não é alheia ao nosso ofício da arquitetura e do urbanismo. A ideia da função social da propriedade, a ideia do direito coletivo ao ambiente, ao patrimônio cultural e ambiental, tão bem regulada em nossas leis e cantada em nossos manifestos, ainda não se concretizou no Brasil. Nas cidades, o território espoliado é disputado pelo capital imobiliário a unhas e dentes, e a desigualdade que emerge dessa prevalência da propriedade privada sobre os direitos coletivos é o maior entrave ao sonho de um país justo e generoso. Essa terra imensa e diversa é também de uma riqueza entranhada no seu povo, nos seus lugares, e são tantos os modos de vida, os modos de fala, os modos de morar e os modos de fazer. É nesse território, complexo por definição, que nós, arquitetas e arquitetos urbanistas, pretendemos construir um mundo melhor. A certeza de que a terra e tudo que nela está um bem comum, e não um privilégio a ser explorado por alguns, está registrada no nosso Código de Ética, nos estatutos de nossas entidades e inscrita nas nossas diretrizes curriculares. É nessa ação concreta de ouvir e agir, de planejar e executar, de pôr à disposição nossos conhecimentos, que nosso ofício encontra chão. Como então ensiná-lo? Havia um mito, nos meus tempos de escola, de que a arquitetura se aprende, mas não se ensina. Passados 42 anos, nessa peleja de ensinar o que não se ensina, penso que o que se ensina é um certo jeito de olhar o mundo, o olhar nosso para a nossa realidade, um olhar lúcido que se opõe ao culto da fatalidade, que enfrente a exploração e a especulação, um olhar que mire o horizonte e nos faça caminhar, um olhar que não se desespera, mas age. Como escrevemos nas diretrizes curriculares, o projeto de arquitetura, de urbanismo e da arquitetura da paisagem constitui-se um projeto intelectual e criativo, baseado no conhecimento da realidade, na experiência crítica como ação transformadora e constituição do devir, cuja finalidade precípua é melhorar a vida individual, coletiva e pública. A arquitetura é sempre uma arquitetura do lugar e de um lugar para as pessoas. Nosso cuidado, nossa indiferença, nossa solidariedade ou nossa crueldade, tudo isso está inscrito nos edifícios e nas cidades. E penso sempre que a educação é o centro de tudo. É a mola que impulsionará tudo mais. Educar para a vida em comum, educar para a beleza, para a alegria. Educar para descobrirmos a simplicidade, a generosidade, a coragem. Educar também para não repetir o que queremos esquecer, a escravidão, a ditadura, o holocausto ameríndio. Foi com esse olhar,
sobre arquitetura e a cidade que me envolvi no trabalho de colaborar na escrita das novas diretrizes curriculares. É a ideia de civilidade e de república que deve orientar toda a educação das futuras arquitetas, arquitetos e urbanistas. A arquitetura é um instrumento irredutível de tudo isso. E o Ricardo me sugeriu fazer um breve histórico das diretrizes. Os cursos de arquitetura e urbanismo eram regidos, desde dezembro de 94, pela Portaria 1770, que substituíram o currículo mínimo fixado em 1969. Estabelecia um princípio essencial: os conteúdos devem ser necessariamente oferecidos em condições adequadas. Já naquela época, identificava-se o fenômeno do barateamento, comprometendo a essência do ensino de arquitetura e urbanismo. Com o objetivo de recuperação das condições materiais dos cursos, o documento Perfis e Padrões de Qualidade, publicado em 94, era utilizado pela Comissão de Especialistas do MEC para verificação in loco das condições de oferta, tanto na autorização como na revalidação dos cursos. E ele continuou como referência todos esses anos, em maior ou menor grau, explicitando exigências de laboratórios, ateliês, trabalhos de campo e a proporção professor-aluno nas disciplinas. A segunda metade dos anos 90 foi marcada no Brasil pela expansão avassaladora da educação superior pela esfera privada. Até então, preferencialmente confessional ou comunitária, legitimou-se a visão empresarial com a implantação de complexos acadêmicos por todo o país. Em 2006, após extenso debate sobre ensino, foram publicadas as DCNs para graduação em arquitetura e urbanismo, atendendo ao edital do MEC, de dezembro de 97, e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96. Estavam em sintonia com o debate internacional, que foi registrado numa publicação pela Unesco, também em 96, em parceria com a UEA, da Carta em Educação em Arquitetura. Ali desenhava-se com mais clareza o perfil do formando como um profissional generalista com responsabilidade técnica e social. Eram descritos os conteúdos a serem contemplados, introduziam o estágio supervisionado, atividades complementares e remetiam a questão da carga horária para uma eventual resolução específica da Câmara de Educação Superior. Em 2007, o MEC emitiu um parecer dispondo sobre carga horária mínima. Os dois únicos cursos a não terem sua carga horária ampliada foram arquitetura e música. A arquitetura, que tinha 4.050 horas na portaria de 65, foi tratada no bojo das profissões do sistema Confecreia e igualada às engenharias, que tinham 3.600. E assim permaneceram. A música, por outro lado, perdeu 1/3 da carga horária, passando de 3.600 para 2.400. Não sei onde a perda foi maior. As diretrizes que nos regem até hoje foram publicadas em 2010, em tudo semelhantes às de 2006, salvo pela eliminação da exigência de que o trabalho de curso fosse orientado por professores escolhidos pelo estudante entre os docentes, arquitetos e urbanistas. Em dezembro de 2010, o presidente Lula sancionou a Lei 12.378, criando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e associando definitivamente a atuação profissional à formação dos arquitetos e urbanistas. Citando, os campos de atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do arquiteto e urbanista. 3 anos depois, em Goiânia, a ABEA reuniu professores e coordenadores, iniciando o debate da revisão das diretrizes. Entre idas e vindas, o processo ganhou fôlego a partir de 2018, com os seminários de ensino promovidos pelas comissões de ensino do SCAL, UF e os congressos nacionais da ABEA. Ao longo de 11 anos, dos quais participei ativamente nos últimos 6, colegas de todo o Brasil debateram, argumentaram, escreveram e produziram o que de melhor podemos pensar sobre o que deve ser a nossa graduação, definindo com clareza o campo próprio da arquitetura, do urbanismo e da arquitetura da paisagem, nessa imbricação entre as ciências exatas, as ciências humanas e sociais, as ciências ambientais, a ciência dos materiais e as artes.
No momento em que a proposta consolidava sua forma definitiva, no final de 2019, estávamos já atropelados por atos e resoluções no bojo da mercantilização do ensino brasileiro, na forma do ensino à distância, na redução de cargas horárias, na demissão massiva de professores, na desqualificação das universidades e na interrupção de qualquer diálogo razoavelmente decente com o Ministério da Educação. O ensino à distância, constante no artigo da LDB, havia sido regulamentado em 2005. O primeiro curso de Arquitetura e Urbanismo em EAD surgiu em 2015 na Unicor, com um currículo execrável. Em 2016, o MEC passou a autorizar a inclusão de disciplinas à distância em até 20% da carga horária total dos cursos presenciais. A exigência de que 10% da carga horária fosse dedicada à extensão, na forma de atividades ou disciplinas extensionistas, havia sido regulamentada em 2018. Poucos meses depois do CONABEA, a pandemia veio se somar ao descalabro do governo de plantão. Retomando as tratativas em 2022, a ABEA encaminhou a proposta ao CNE. O parecer assinado por todos os membros do CEAL do CAU-BR, entregue aos conselheiros em Chapecó, incorporado na íntegra ao parecer do CNE, publicado um ano depois, em dezembro de 23, reflete bem a qualidade da proposta e a convergência intelectual e ética dos vários setores da nossa categoria na defesa de uma formação claramente comprometida com as demandas e a transformação da sociedade brasileira. Em 2024, ocorre um notável obscurecimento do processo. Aquilo que era matéria de debate e audiência pública passou a ser tratado no gabinete em reuniões fechadas, nas quais, provavelmente, a pressão das mantenedoras se fez presente. Aguardando a homologação do parecer de 23 do CNE pelo ministro da Educação, penso que nos distraímos, sem atuar com a energia necessária na direção de sermos ouvidos como categoria profissional, cuja validade está e estará nos seus membros, esses que serão os formados nos cursos pautados pelas novas diretrizes. No meu modo de ver, o parecer do INEP, que subsidiou a mudança de posição do CNE no dia 2 de agosto, apresenta dados e conclusões questionáveis, ao desconsiderar que, quando se aprovam novas diretrizes, pretende-se, de fato, alterar para melhor a situação existente, o que implica, obviamente, em rever pressupostos ou arranjos institucionais consolidados, e que a considerável ampliação dos conteúdos necessários à formação demandaria mais tempo e mais professores. O grupo de trabalho a que me referi no começo da minha fala, criado no IAB do Rio Grande do Sul, debruçou-se sobre o parecer do CNE, publicado em setembro, e o IAB emitiu, essa semana, uma nota técnica reafirmando seu compromisso com as diretrizes aprovadas em 2023, considerando que as mudanças de 2 artigos na versão de 24 redundarão em perda significativa da qualidade almejada. A redução da carga horária pretendida, ao incluir o estágio e a extensão nas 3.600 horas, e o aumento da proporção professor-aluno em ateliês e aulas teóricas, sob o argumento falacioso de que não haveria professores suficientes para cumprir essa determinação. O parecer apresentado pelo CNE, apoiado no parecer remetido pelo INEP, é falho em vários níveis. Além de não corresponder às alterações introduzidas, desconsidera o parecer da Secretaria de Regulação do Ensino Superior, que não via nenhum óbice à aprovação das diretrizes, tal como elas estavam. As críticas que a nota do IAB aponta são compartilhadas por todas as entidades, mas há diferenças sobre as estratégias a seguir e sobre o balanço de perdas e ganhos. As entidades reunidas no CEAL do CAU-BR ainda procuram alguma convergência essa semana e o IAB submeterá a sua posição à sua reunião do Conselho Superior, que acontece a partir de hoje em Florianópolis. Bom, retomando o nosso fio da meada, a gente pode listar de modo sucinto 5 considerações a merecerem nossa atenção no trato com o ensino e a formação de arquitetos e arquitetas urbanistas. Primeiro, enfrentamos uma realidade exigente em constante transformação, em um país brutalmente desigual,
em crise estrutural de moradia, trabalho, educação e saúde. Segundo, vivemos uma situação de inserção subalterna no capitalismo mundial, com resultados catastróficos de exploração e expoliação de recursos naturais e humanos. Terceiro, a arquitetura e o urbanismo sofrem um processo de desvalorização profissional, refletido nos baixíssimos números de obras realizadas a partir de projetos de arquitetos e urbanistas, no difícil reconhecimento da arquitetura como cultura e no desconhecimento generalizado das atribuições profissionais pela sociedade. Quarto, nossa educação em todos os níveis é colonizada por visões desvinculadas de nossa história e de nossa realidade. E, por último, o processo de mercantilização do ensino, que solapa o próprio conceito de educação. Assim, precisamos nos deter nas questões fundamentais da educação. Como combater a desumanização inerente ao modelo econômico dominante e a crescente individualização promovida por ele. Segundo, como estimular a formação e o desenvolvimento de indivíduos capazes de analisar criticamente a realidade e propor alternativas para enfrentá-la. Penso que o mais importante na formação das arquitetas e arquitetos urbanistas é o inconformismo, o incômodo, a indignação, se quisermos construir um ensino emancipatório. Pois, como diz Argan, nunca se projeta para, mas sempre contra a desigualdade, a violência e a injustiça que aí estão para que mude. E é preciso continuar esse diálogo necessário, essa conversa múltipla e multiplicadora. É preciso retomar o diálogo com o Ministério da Educação, na firme defesa de que os parâmetros contidos nas diretrizes aprovadas pelo CNE em 2023 não são levianos e são plenamente execuíveis. A luta por uma educação de qualidade precisa continuar, não no vácuo, mas contra a mercantilização do ensino, contra as pressões contra as quais lutamos diariamente nas nossas universidades. Há que educar não só os jovens, mas todos nós, para a ação humanista e corajosa da vida coletiva, para nos colocarmos a serviço, para resgatar o sentido de nosso ofício, de edificar as condições para a cidadania. Enfim, para adiar um pouco mais o fim do mundo, como nos recomenda Ailton Krenak. Obrigada. Pessoal, depois dessa maravilhosa fala, eu passo a palavra a quem quiser questionar a professora. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou coordenadora da Universidade Positivo. Acho muito bom essa fala da gente saber, né, até o andamento mais próximo do que está acontecendo com a DCN. Me angustia muito, confesso, que o que vem... a demora da gente conseguir realmente, né, repensar a nossa nova diretriz, já que a gente tem uma diretriz, como a senhora mesma falou, de 2010, uma diretriz onde não contemplava, por exemplo, o ensino online na época, né? E a gente vê, principalmente, óbvio, nas universidades particulares, a angústia de alguns coordenadores, obviamente, de tentar não pôr o online e a gente tentar sempre dar uma melhor qualidade, com o melhor ensino, a maior quantidade de professores, principalmente nas disciplinas projetuais. Então, eu agradeço por você poder explanar o histórico do que vem acontecendo. Tenho acompanhado algumas plenárias do CAU-BR, porque me interessa muito, pergunto muito e busco sempre dentro da universidade, até por conta da minha formação, enfim, tentar não trazer os impactos rentáveis
do ensino para os grandes grupos que hoje são donos das universidades, né? Eu acho que é um ponto que eu sinto muita falta, assim, desde que eu entrei na coordenação. Eu tenho já alguns anos de coordenação, mas eu sinto muita falta também de nós, coordenadores de universidades, poder fazer discussões sobre a DCN, né? A gente sente, na prática, as pressões, seja de mercado, seja das próprias empresas donas das universidades, e eu acho que gostaria de poder fazer mais parte e fazer mais discussões entre coordenações para que a gente consiga, de alguma forma, deixar sempre os cursos com uma melhor qualidade, né? Como fazer, por exemplo, para que os TFGs não sejam afetados, né? O TFG que a gente perdeu lá, tanto a última DCN não deixa claro, eu ainda bato que é assim para a minha universidade, né? Que tenha que ser o arquiteto e urbanista que oriente, que o aluno tem que escolher o tema, tem que escolher o orientador, e a gente sabe que não é todas as universidades que conseguem fazer isso. Então, como a gente consegue fazer, né? Então, acho que seria muito rico se a gente pudesse, ao longo do tempo, entre as universidades, seja no Paraná ou Brasil, também fazer essas discussões e poder participar das discussões das DCNs. A gente sabe que a gente tem alguns representantes, né? O Emerson, acho que aqui, eu considero ele um grande representante, mas ele é um professor de universidade federal, né? As universidades federais, elas não sofrem talvez tanto quanto as particulares, e a gente poderia também participar e ter essas discussões aí ricas. Só um ponto que eu gostaria de pôr aí, mas gostaria de agradecer muito pela explanação. Alguém mais? Ok. Boa tarde. Excelente e especial sua palestra, primeiramente, para falar. Eu sou Jesumiro Bafilho, sou coordenador de uma universidade, um centro universitário particular, que tem alguns poucos alunos de arquitetura. A professora da manhã falou de 300 e poucos alunos, sobraram 3, né? Nós de 3 deve sobrar meio, mas meio tudo bem, né? Então, exemplar da velha guarda, né? Realmente me falo sobre, me posiciono nessa situação. Já vi e revi muito da vida, assim, dos arquitetos idealistas, da divisão que o Brasil faz dos seus grupos, né? E então gostaria que a senhora também falasse um pouco dessa divisão do conselho, o conselho com o MEC, e o que isso implica nessas diretrizes, porque realmente, como a nossa colega falou aqui, quem é das universidades, centros universitários particulares, vive uma outra realidade, né? Os seus egressos, são diversos, lutam com N fatores. E pela manhã até estava falando assim, que a gente lá na nossa instituição faz no semestre assim, uma avaliação curricular, assim, faz uma prova, onde a gente põe um tema. Isso, eu já estou lá há 8 anos. E eu consegui todos os temas, esses dias que eu percebi, por o tema de uma estrutura no Brasil que caiu, que foi ao chão, que nem Musema, né? Então, isso reflete muito o Brasil. Então, essa discussão nossa curricular também, né, tem que refletir o que é o Brasil. Será que poderia expor um pouquinho sobre isso? Muito obrigado. Quer que eu responda primeiro essas duas? Você que sabe. Olá, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer ao CAU Paraná pela organização desse evento. Eu sou a arquiteta Clarissa, eu sou conselheira do CAU São Paulo.
Então, já parabenizei os organizadores por abrir esse espaço para os outros estados, e essa discussão da DCN ela é fundamental. Nós estamos fazendo essa discussão a nível Brasil, né? Todos os estados estão fazendo, e eu gostaria de parabenizar o IAB por ter se posicionado claramente sobre essa questão. A gente pode até debater se concorda ou não com alguns termos, mas o IAB, desde o início da alteração da DCN de dezembro do ano passado para agora, que foi publicada, que foi aprovada em agosto e foi publicada recentemente, agora em outubro, o IAB foi o primeiro órgão colegiado a se colocar com uma postura de enfrentamento desse texto aprovado, e que, inclusive, demorou muito para ser divulgado. O que é muito estranho, você aprovar um texto e você não ter conhecimento do texto, né? Então, esse atraso na publicação do próprio texto da DCN nos deixou um alerta. Mas o que mais me preocupa, e aí, como docente de um curso de arquitetura de uma universidade privada, é a questão dos 40% de aulas práticas e somente 40%. Dentro desses 40%, que seriam aulas de ateliê, o entendimento que a gente tem feito lá no CAU São Paulo, na leitura dessas DCNs, é que que a curricularização da extensão já contaria, porque ela diz que, nos artigos da DCN, que a curricularização da extensão, que são 10% do curso, tem que ser presencial. Então, esses 40% de atividades práticas incluiriam a curricularização da extensão, o que, na prática, nos levaria a um curso que teria a obrigatoriedade de apenas 30% de atividades projetuais em ateliê. Num curso de 3.600 horas, a gente está falando de menos de 1.000 horas de atividades práticas em ateliê. E aí, quando a gente estava falando da formação do arquiteto, que a gente tem milhares de campos de atuação, como que a gente vai ensinar um estudante a profissão ou um ofício quando a carga horária mínima presencial é menos do que... Por exemplo, a gente poderia até falar que não precisaria mais fazer o curso de arquitetura em 5 anos, porque você tem que cumprir 1.400 horas presenciais, você até consegue fazer isso em 2 anos. E a gente ouviu, na parte da manhã, a explanação da experiência da Argentina, que são 6 anos, e com diversas atividades práticas, que é muito diferente da nossa realidade. Então, a pergunta que eu coloco aqui, que eu acho que a gente tem que avançar nessa discussão, que, enquanto muitas universidades têm uma carga horária acima das 3.600, com essa aprovação da DCN, isso vai implicar que as mantenedoras das universidades particulares no Brasil, que são a maioria das vagas existentes, a gente tem, vou falar do estado de São Paulo, a gente tem só 8 municípios do estado de São Paulo, de 645, com universidades públicas. A maioria dos formados em arquitetura no estado de São Paulo, na sua grande maioria, são provenientes de universidades privadas. Aí a pergunta que eu me faço quanto docente é: essa aprovação dessa nova DCN vai implicar numa pressão das mantenedoras para que os coordenadores diminuam a sua carga presencial, que a gente já entende que é insuficiente para o ensino da arquitetura? Essa é uma questão que eu gostaria de levantar. E obrigada pela iniciativa mais uma vez. Bom, primeiro, obrigada pelas perguntas, né, Fernanda, Porfírio e Clarissa. Começar pela Fernanda, que não fez uma pergunta, mas fez uma consideração, não é? O período em que a gente discutiu as diretrizes curriculares foi um período muito rico, né? A gente percorreu o Brasil. Eu vou explicar para vocês muito rapidamente como que eu entrei nessa fria. Eu tinha sido da Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR no 2º mandato, por Minas Gerais. E aí, quando foi no 3º mandato, eu estava afastada, inclusive dando um pouco mais de tempo do IAB, que eu estou lá há séculos, né? Quando começou essa discussão das DCNs, e houve uma reunião em Belo Horizonte, no Isabela Hendricks, e eu fui assistir como professora da PUC, eu não sou professora de federal.
Eu sou professora de uma confessional que tem feito o maior esforço para se igualar à iniciativa privada para poder conseguir dar lucro. Então, nós estamos no garrote como vocês, né? Só para esclarecer onde que eu estou. Né? Eu sou humorista, hoje já fui coordenadora, chefe de departamento, hoje eu sou uma professora horista. Então, assistindo aquele debate, eu me envolvi novamente, e aí o CalBR me chamou para ajudar a coordenar esse debate que foi acontecendo em reuniões das CEFs pelo Brasil afora. Né? Então, fui me envolvendo nessa discussão, e o mais interessante é que o mais rico não era nem o projeto que sairia de portaria, mas era a discussão que acontecia. Então, os coordenadores, os professores, os conselheiros do CAL, né, as entidades, se envolviam naquela discussão, traziam as experiências de cada um de sua própria casa, mas, principalmente, refletiam sobre o que estava se tornando o ensino, quais eram os problemas que a gente estava enfrentando. Né? Então, isso foi de muita riqueza. Nesse sentido, eu acho que cabe a sua sugestão, Fernanda, de que as comissões de ensino e formação promovam, de fato, seminários em que os coordenadores discutam as DCNs que estão em vigor, que são as de 2010, essa proposta aprovada em 2023 e as diferenças que foram aprovadas em 2024 e o que significa tudo isso. A DCN aprovada em 23, ela não é perfeita, mas ela é o que foi possível a partir de todo aquele debate que ali aconteceu. Não é? Então, só discutir, mesmo que a gente não consiga aprovação integral, só isso já nos dá um outro fôlego em relação a como conduzir os nossos cursos, né, do que é que se trata, como é que eles devem ser atualizados, etc. Quando o Porfírio fala da divisão do Brasil, o que aconteceu? Em 2022, estavam reunidos no CEAL do CalBR as 5 entidades nacionais. Né? Então, estava lá a ABAP, a ASBEA, o IAB, a FNA, e a FENEA, não é isso? Então, essas entidades juntas, no CEAL, mais as 2 comissões que fazem parte do CEAL, que é a Comissão de Prática Profissional e a Comissão de Ensino e Formação, mais a presidência do CAL, nós preparamos um documento apoiando aquelas diretrizes. É esse documento que virou o parecer do CNE publicado em 2023. Então, se vocês lerem ali aquele documento, é o nosso documento, né, na íntegra. Então, havia uma união de interesses, né, como eu disse aqui, de postura, de compreensão das DCNs, que unia todo o setor. E foi numa reunião em Chapecó que apresentamos esse documento em 2022 para o pessoal do CNE. E eles ficaram, assim, encantados, a palavra é essa, como que uma categoria conseguia reunir todos os setores, inclusive o setor empresarial, o conselho, as entidades e os estudantes em uníssono em defesa de um determinado documento. Né? Isso foi magnífico, foi um momento assim, muito emocionante. Bom, a partir daí, né, o que aconteceu? Hoje, o desencontro, eu diria assim, entre o IAB e as entidades, entre o Conselho e o MEC, é porque, nesse período, bom, de 22, o próprio CNE demorou 1 ano para publicar, mas publicou na íntegra com o nosso parecer. Né? A gente brinca que nem o trabalho de escrever o parecer eles tiveram, né? Esse trabalho foi nosso. Mas, o que aconteceu depois? É óbvio que haveria pressão das mantenedoras, é claro, e o lobby é muito forte, né? E a gente tem pouco acesso, e houve um certo desencontro. Mudaram todas as direções das entidades, né? Acho que só a ABAP que permaneceu com o FILA, parece. Todas as outras entidades tiveram mudança nas suas presidências, nos seus órgãos dirigentes, inclusive o CAL. E isso gera uma necessidade de realinhar. E esse realinhamento não aconteceu. Não é? Então, o IAB se sentiu muito à vontade, quer dizer, aquilo que tinha sido um acordo e um consenso já não se justificava, porque a realidade tinha mudado. Então, era preciso realinhar um novo consenso. Ainda não conseguimos. Né? Então, é o que eu posso falar a respeito da divisão. Não é? A gente ainda tem esperança,
né, de que se o ministro conseguir ganhar a prefeitura lá em Fortaleza, ele nos ouça, né? Bom, a Clarissa fala do CAL e fala da questão das aulas práticas, etc. O que há é uma portaria que define que 20% da carga horária pode ser distância. É contra essa portaria que o documento original das diretrizes enfatizava em vários momentos a questão de não poder se dar nenhum conteúdo curricular à distância. Então, você poderia dar alguns conteúdos à distância. Então, nós vamos ter palestras de filosofia, né? Nós podemos ter isso. Nada contra o instrumento, né, de ensino à distância como um instrumento pontual. O que ele não pode ser, primeiro, é absoluto. Né? O Tiago, do Rio Grande do Sul, tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, EAD é igual farinha no bolo. É necessário, mas se for só farinha, não sai bolo. Né? Então, é possível utilizar o instrumento EAD? É, mas, na graduação, que é uma época de formação, de um certo ethos profissional, né, o estudante ele se transforma em arquiteto e urbanista, e isso é uma mudança, eu diria, quase que de personalidade, não é? É quando você se constitui como um ser que tem essa paixão, que, pelo que eu entendi, nós temos, né, pela profissão, pelo que entende, se constrói um olhar. Isso não pode ser construído à distância, é impossível. E não é, por exemplo, que as disciplinas teóricas podem ser dadas à distância, isso é de uma loucura, né? Achar que história ou teoria é uma coisa que pode dar em aula gravada. Não existe isso. Existe a construção de um debate, de uma interlocução, que é necessaríssima nessa fase de formação, mesmo que o arquiteto não seja um jovem arquiteto de 18 anos. Né? A questão não é essa. A questão é que a graduação nos forma como um ser arquiteto, né? Vamos dizer assim. Agora, uma especialização, fazer uma especialização em resistência dos materiais, sei lá de quê? Né? Sim, poderíamos usar instrumentos como esse, mas não na graduação. No entanto, desde a LDB e por pressão, né, dos setores todos envolvidos com a educação, que o ensino à distância vem pôr no pé na porta, vamos dizer assim, né? Como se ele fosse uma solução. Todo mundo que passou pela pandemia, eu não sei se vocês chegaram a dar aula na pandemia, eu sou uma professora de projeto. Eu tive um escritório durante 30 anos, agora é só projeto para os amigos, graças a Deus, não tenho mais escritório, mas convivi a minha carreira acadêmica com a profissional, né, durante muito tempo. Esqueci o que eu ia falar, porque isso me emociona tanto. Enfim, esse tempo, né, que a gente dedica à profissão, ele vem sendo construído desde a graduação, não é? E é ali que a gente monta que a gente cria um certo modo de ver o mundo, né? É nisso que eu acredito. No entanto, essa visão de que é possível trabalhar à distância, ela vai se impondo aos poucos. É contra isso que a gente precisa pelejar. E eu acho que não dá para considerar como uma vitória um ganho parcial. Hoje a minha postura é a seguinte, é a minha postura, o IAB está lá decidindo a postura dele final. Se o ministro homologar as diretrizes de agosto, é o que temos. Nós vamos nos reunir de novo, como disse o coordenador hoje de manhã, nós vamos continuar nessa peleja, mas não contem com o meu aplauso. Né? Eu não vou apoiar uma coisa que eu acho que ela está indevida. Né? Bom, se for, quantas derrotas nós tivemos na vida, né? Ao longo desses anos todos? É isso. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu não sou coordenador de curso. Estivemos eu e a Constância nesses últimos anos na CEF, e eu acho que tem uma questão que a gente... bem, primeiro que eu acho que o tema do EAD já é uma zona cinzenta por si só, né?
Uma coisa é pensar no papel da mantenedora, outra coisa é pensar no aluno que faz esse curso, outra coisa é pensar nos professores que estão dando aula ou que estão coordenando. Mas eu acho que tem um aspecto que é importantíssimo da gente pensar na qualidade do arquiteto que sai, e outra é pensar na defesa de uma das nossas atribuições profissionais definidas por lei, né, que é o ensino, né? Então, normalizar que um pedaço, né, da nossa atuação como professor pode ser uma gravação de aula, pode ser uma aula remota, ou pode não ser presencial, é quase como normalizar que um pedaço do plano diretor é do arquiteto, mas o resto não é, que um pedaço do projeto arquitetônico é a gente que faz, mas o restante é uma inteligência artificial, né? Então, acho que tem o argumento de que falta professor e que há um excesso de... Se há um excesso de vagas e falta professor, eu não sei por que o MEC autoriza o excesso de vagas, né? O curso tinha que abrir as vagas conforme a possibilidade. E não é falta de pós-graduação, não é falta de arquiteto competente, de mestrado, de doutorado, de especialização, ou de gente da prática de projeto, que faz muita falta na hora de dar aula, né? Não é falta de profissional para dar aula, né? Isso eu acho que é muito claro. Então, eu quero parabenizar a CEF atual, né, por colocar essa discussão, que eu acho que é importantíssima. Quero parabenizar também o IAB e esse grupo. Eu faço parte da comissão, né, de ensino, mas eu não estava na escrita desse documento, então me sinto à vontade de parabenizar o trabalho que vocês fizeram, de fazer essa análise muito aprofundada, muito madura do que é esse documento atual, que a gente demorou muito tempo para receber, né? E acho que existe, né, tem a questão da qualidade do ensino que o IAB está batendo na tecla, mas eu acho que tem uma questão de... Não é defesa de nicho de mercado, mas se a gente abre mão dessa atribuição profissional, o que garante que a gente não vai perder as outras daqui a pouco, né? Porque o lobby vai existir de todos os lados, não é só da universidade, não é só da mantenedora, né? E, enfim, eu estou me alongando, mas era um pouco essa reflexão que eu queria trazer. Eu queria dizer uma coisa para você, Eduardo, que a gente até conversou ontem muito rapidamente. Não faltam professores de arquitetura e urbanismo. É só melhorar o salário. Boa tarde. Sou Girard, sou coordenador do curso na Unifatec aqui em Curitiba. Levantei a mão bem rapidamente, porque minha questão sempre vai muito de acordo com isso que o Verri falou, que não tem como a gente melhorar o ensino ou pensar sobre melhoria contínua do ensino se a gente não pensar continuamente sobre a função do professor, né? E, obviamente, falar sobre a função do professor é falar sobre a função do coordenador e tudo mais, né? Acho que já é um avanço esse texto atual, trazer a obrigatoriedade do técnico, né, de ser arquiteto urbanista para coordenar um curso de arquitetura e urbanismo, né? A gente sabe que não é uma constante, né, ou uma universal, né, em todos os cursos no país. E o meu comentário / pergunta é justamente nesse sentido, né? O que é uma atribuição do arquiteto urbanista, está disposto, né? O CAL está aqui para isso, e que movimentos, para além de pensar as DCNs, para além de pensar essas documentações, que movimentos que nós devemos fazer enquanto classe para a gente proteger e alavancar a função do professor arquiteto, né? Porque, dentro da experiência, já há alguns anos no ensino, um grande impeditivo que a gente tem no ensino privado hoje para desenvolvimento de curso, desenvolvimento de matriz, adensamento dos conteúdos, criação de cultura, é o grande fator, a grande barreira do professor horista, né? Você tem um regime de trabalho que é o limite da precarização, né, onde os professores não são mais parciais, totais, né? E, claro, né, como até o VEI fala, a gente precisa dessa abertura a professores profissionais, né, que tenham
dedicação parcial ou até horista mesmo, mas a gente vê hoje que, né, colegas me falem, a minha percepção fora das públicas hoje os contratos são 90%, 95% horistas, né, milagres os que estão num regime mais adequado. Então, o que a gente precisa fazer dentro dessas entidades, porque aí é uma convocatória para a CAL, para a IAB, para as CEFs e tudo mais, porque é uma atribuição nossa como arquiteto, né? Então, que movimentos a gente precisa fazer, o que a professora acha que aonde que a gente tem que começar esses debates, aonde a gente tem que iniciar, onde que tem que apertar, né? A gente sabe que apertar é no MEC e tudo mais, a gente tenta, mas tem essa questão profissional. O que é possível dentro do CAL, dentro das nossas instituições, começar, pelo menos, né, começar a pontuar, né? Ó, gente, o horista não dá mais, né? Ou precisa de, não sei se voltar que nem antigamente, que tinha as porcentagens que o MEC exigia, né? De doutores, mestres, e daí joga isso para a carga horária, porque minha grande preocupação é isso, né? E isso gera a volatilidade dos professores nos cursos, gera um cansaço, né? Que até parabenizo todos, estamos aqui, né? Alguns vêm de longe, inclusive para Curitiba, né? Estamos em fim de outubro, então todo mundo já deve estar exausto, porque é acúmulo de cargo, né? Função em cima de função, professores, né, que acumulam também, e tudo isso é permitido por causa de um simples regime de contratação que a gente precisa lutar contra, né? E, então, essa é a minha grande questão, né? A profissão professor, que está atrelada à profissão arquiteto urbanista, e como a gente precisa tomar alguma atitude aí. Tendo professores saudáveis, professores bem remunerados, com regime de trabalho que deem garantias, né, e que permitam que eles trabalhem, né, é isso que a professora falou. Bons profissionais a gente tem, ótimos professores, os nossos programas de pós-graduação no país são maravilhosos, vastos, né, então a gente tem como ter, né, estava até pensando 740 cursos de arquitetura, todos com nível de qualidade, né, só que acredito que começa muito nessa função. E outro ponto também é como que a gente pode materializar dentro de documentos como a DCN uma conversa mais direta entre outros agentes, principalmente alunos e pessoas que estão interessadas em ingressar nisso. Porque eu ainda vejo uma desconexão, e a gente está nesse momento em que o ensino superior está passando por um desafio gigantesco, muito, né, não se quer mais entrar, né. Mês passado saiu uma notícia que o jovem prefere gastar, 35% dos jovens preferem gastar em apostas o dinheiro que poderia estar investindo no ensino superior, né? E parece que está havendo pouca compreensão dos nossos lados que pensam o ensino dessa nova realidade, dessas novas dificuldades, né, culturais sobre a visão, né? E o curso de arquitetura é um curso difícil, um curso que cobra, né, um curso longo, onde a gente debate se deveria até ser 6 ou 5 ainda dá, né? Então, algumas das questões que passam na minha cabeça eu gostaria de jogar, né, para a professora, agradecer pela incrível palestra também, né, e para os demais, né, que depois eu sei que a gente vai conversar. Obrigado. Vocês têm quantas horas para eu responder? Ou para tentar começar a conversa sobre isso, né? Acho que você apontou, como que é o nome? Girard? Girard. Você apontou questões muito sérias, né, e que vão muito além até da discussão, é óbvio, da discussão das diretrizes curriculares ou do próprio MEC. Eu penso o seguinte: as nossas sociedades, elas precisam de arquitetos e urbanistas, né? Isso a gente sabe. É nítida a falta da assistência técnica no sentido mais amplo da palavra, nas nossas cidades, nas nossas moradias, nos nossos espaços todos, né? E, ao mesmo tempo, a gente não consegue garantir nem que os jovens consigam ficar na universidade, nem que os arquitetos consigam trabalhar, né? Então, essa dificuldade, quando a gente olha o nível de remuneração, né, da maioria dos arquitetos hoje no Brasil, é um nível baixíssimo. Quando a gente olha a remuneração dos professores, etc. Então, há uma inversão na nossa sociedade, e eu acho que isso se deve à nossa inserção internacional, não é? Há uma inversão de valores muito clara,
né, entre aquilo que merece ser bem remunerado, aquilo que deve ter mais dignidade e onde o dinheiro está, né, para onde o dinheiro vai, etc. O Brasil não é um país pobre. Isso é o que é o mais duro da gente pensar, né? Eu estou no Conselho de Arquitetos de Língua Portuguesa, que reúne os colegas da África. Aí, sim, a gente vê, em alguns lugares, uma extrema pobreza. No Brasil, a gente vê uma pobreza ao lado, né, de sedes de bancos, etc., que o negócio é um descalabro. Então, eu imagino que nós temos uma questão estrutural da sociedade que, como cidadãos, nós vamos ter que enfrentar. Ou estamos enfrentando, vamos ter cada um que achar o seu nicho. Como profissionais, nós vamos ter que pensar as alternativas para que os estudantes possam permanecer na universidade. Então, nós temos ali os programas de extensão, os programas de estágio, é preciso dar dignidade ao estágio, é preciso ampliar a extensão, é preciso trazer a pesquisa como um meio de sobrevivência também, né? E para os jovens recém-formados, nós precisamos também trabalhar com os programas de residência. Quer dizer, nós temos que fazer a arquitetura permear a vida social do Brasil de uma maneira mais ampla e mostrar, né, como os médicos conseguiram mostrar, não é, que eles são necessários. Nós temos que mostrar que nós somos necessários. Não é que a gente tem que mostrar, né? Nós temos que trabalhar nesse sentido para que, de fato, a gente ache uma posição. Eu morri de inveja da Argentina hoje na palestra, né, dizendo, né, como que a classe média argentina reconhece a arquitetura, reconhece a qualidade que a arquitetura traz para a vida. Não é isso que a gente vê no Brasil. Então, uma mudança estrutural mais complicada, né? Nós temos, inclusive, muitas leis que nos ajudam. A própria publicação da lei da ATIS, né, em 2008, e que a gente não consegue pôr em prática, de fato, né? O que é que está nos atrasando ou atravancando, não é? Agora, não é uma coisa para conseguir ser respondida por uma pessoa. Eu acho que esse tipo de diálogo, se a gente resolver, de fato, conversar sobre isso, estabelecer planos, o CAL resolver estabelecer programas, né, as entidades se envolverem nesse debate, a gente tem possibilidade de caminhar para frente, né? E espero que todo mundo vote bem nas próximas eleições. Boa tarde, meu nome é Débora, eu sou coordenadora do curso de arquitetura da Unipar, em Cascavel. Na verdade, a pergunta que eu tinha para fazer, a senhora já acabou respondendo, que é um fenômeno que a gente vê. Quando eu entrei para dar aula em 2012, a gente tinha turmas de 100 alunos, o que também não era muito bom, né, dar aula para 100 alunos numa sala só. Mas, hoje, a gente tem, pelo menos em Cascavel, turma de 25, 20 alunos, né? Reduziu bastante, pelo que eu converso com as outras coordenações também. Então, a pergunta é, né, o que aconteceu que os alunos não querem mais fazer arquitetura, né? E quando vão que a gente promove na universidade, feira de profissões, são pouquíssimos alunos que falam que querem fazer arquitetura, né? E aí eu fico pensando se é uma falta de conhecimento sobre a profissão, sobre o que o arquiteto faz, ou se é uma questão da geração que gosta de imediatismo, que quer sair já ganhando muito dinheiro, e a gente sabe que a arquitetura é uma profissão de maturidade, né, que leva anos até a gente conseguir ter uma valorização profissional. Então, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade do CAL, de a gente estar aqui discutindo e escutar pessoas experientes falando sobre a situação que a gente vive no momento, e agradecer a sua fala também, que foi muito importante para nós. Bom, obrigada, Débora. Bom, nós temos vários fenômenos aí. Primeiro, a gente tem um aumento do número de escolas, né? Depois, nós temos um barateamento das escolas. Então, eu diria assim que a concorrência de mercado nas escolas, né? Depois, a gente tem um certo desinteresse, até porque a profissão não consegue entregar, né, usando essa palavra um pouco chata da moda, não consegue entregar para o jovem aquilo que ele
almeja, não é? Então, há uma certa ilusão de que a arquitetura é uma profissão extremamente charmosa, não é? E ela é, não é? Extremamente gratificante, mas ela é, não é? Mas há um equívoco ao entender essa gratificação. E há também um barateamento da imagem da arquitetura através desses processos que a gente vê, da venda de plantas, né, do próprio mercado imobiliário. O que ele vende? Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro numa casa que eu comecei a construir quando ele estava na escola. Eu moro há 50 anos nessa casa, ela foi sendo objeto de inúmeras reformas ao longo desses anos todos, abrigando tipos familiares diferentes. Hoje eu moro sozinha, quero vender a minha casa e mudar para uma outra casa, porque eu vou ficar igual aquele cara do AP, cheio de prédio em volta, só a minha casa no meio. Não acha. Francamente, não é porque eu sou uma boa arquiteta, não, é porque não acha nada que preste no mercado, francamente, em Belo Horizonte. A não ser se você for para um patamar de alto luxo, que não é o meu caso, né? Então, há um desvirtuamento das qualidades que a arquitetura deve trazer. A gente trocou assim, a beleza de uma luz, né, de um espaço, a gente trocou, sei lá, por um porcelanato, uma coisa qualquer assim. Então, isso também desanima. A outra coisa é como se a arquitetura fosse travestida numa coisa que atinge só uma determinada faixa. Ela vai ficando longe do sonho das pessoas. Ao mesmo tempo que a gente teve um fenômeno maravilhoso, né, que foi a democratização do acesso à arquitetura, né, aos estudantes. A gente dizia, quando eu comecei a dar aula, que a gente tinha que levar os estudantes na periferia e no centro para eles conhecerem. Né? Hoje, os estudantes levam os professores para os lugares onde eles moram. Né? Então, é uma mudança muito legal. Mas, ao mesmo tempo, o que é que a gente consegue oferecer para esses jovens em termos de trabalho? E, quando eles vão para o estágio, eles são mão de obra similar à escravidão. É uma coisa absurda. Então, tem um descompasso que nós temos que vir costurando. Eu imagino que é isso, mas imagino também que nós estamos tendo uma mudança etária, né? Então, já não há mais aquela reserva de jovens que o Brasil estava projetando como futuro, né? Esse quadro demográfico mudou. Então, são muitas as variáveis para a gente considerar. O que a gente não pode perder, eu acho, eu vou parecer um pouco romântica, mas o que a gente não pode perder é a esperança, né? Porque acho que tem o que fazer e a realidade ela é mutável, ela muda, né? É isso que o Argan dizia e é isso que eu acredito. Né? Se a gente não acreditasse nisso, a gente não teria saído da ditadura, a gente não teria revertido uma série de quadros. Né? Bom, vamos dar uma salva de palmas para a professora. Me entregar. Quer uma foto? Obrigada a vocês. Não, só falar do café. Pessoal, vai sair uma foto? Vou só tirar uma foto e depois eu vou convido vocês para a gente passar aqui no fundo para um café. Não é um coffee break, café. Coffee break fica para os neologismos, eu sou contra neologismo. Então, café. Por favor, pessoal, vamos para um café, então.